Imagina que você está em um iate fazendo uma viagem com seus amigos, e aí do nada acontece uma tempestade e o barco que vocês estavam acaba afundando, e vocês acabam ficando à deriva, no meio do oceano, sem nenhum tipo de suprimento ou maneira de pedir ajuda. Tudo isso parece ter vindo do roteiro de um filme, né? Porém, e se eu te contar que isso realmente já aconteceu? Hoje eu vou contar pra vocês a história de Deborah Kiley e Brad Cavanagh, dois navegantes que ficaram por dias à deriva no meio do oceano e cercados por tubarões. Bom, se quiser conhecer essa história, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega um lanche e se acomoda e bora pro vídeo. Tudo teve início em 1982. Quando Deborah Skyling Kiley recebeu uma proposta. Ela tinha que levar o iate de um milionário de Maine, nos Estados Unidos, até a Flórida. E ela, como amava navegar, aceitou a proposta e foi. A viagem começou em outubro daquele ano, e além da Deborah, tinha mais algumas outras pessoas no navio. Eram eles, o capitão John Lithgow e a namorada dele, Meg Money, Brad Cavanagh e Mark Adams. A viagem começou tranquila, com vários dias de sol e um mar bem tranquilo, mas cerca de 2 dias depois, uma tempestade se formou no horizonte. E de noite começou uma chuva muito forte. Enquanto o clima mudava para pior, o John e o Mark estavam ali na área do deck se divertindo e bebendo. E a Meg também estava por lá. E enquanto esse grupo estava por ali se divertindo, o Brad e a Deborah estavam no comando do barco. Depois de um tempo, o John e o Mark ficaram sóbrios e trocaram de turno com o Brad e a Deborah para que eles pudessem descansar. E ficaram os dois ali no comando do navio. Porém, no meio da noite, o Brad e a Deborah acordaram assustados, porque eles começaram a ouvir vários gritos desesperados. E eles foram correndo ver o que estava acontecendo. E pro espanto de todo mundo, o barco estava começando a inundar, estava começando a afundar. E isso aconteceu porque o John e o Mark tinham só prendido o leme e foram dormir. Ou seja, não tinha ninguém no controle do barco. E lembrando que estava acontecendo uma tempestade nessa hora. Todos ficaram desesperados, é claro, e começaram a procurar um barco salva-vidas para sair dali. Mas esse já tinha sido levado pela tempestade. Por sorte, eles acharam um bote inflável onde todo mundo conseguiu entrar. Porém, um pouco antes disso, a Meg levou um tombo muito feio e ela machucou muito a perna, a ponto de ficar quase com o osso para fora. E ela foi a única que chegou ferida ao bote. Dava para ver as contusões. Eu poderia dizer que ela estava sentindo muita dor, relatou a Deborah. Bom, eles conseguiram entrar no bote e logo após eles entrarem, o navio afundou. No dia seguinte, enquanto eles estavam no bote salva-vidas, a tempestade tinha se acalmado um pouco, mas a situação estava longe de ficar tranquila. Como eu disse, a Meg estava muito machucada e com a perna sangrando muito. E o sangue acabou atraindo vários tubarões brancos, que ficaram por ali, rondando. Bom, mas por hora, a única coisa que eles poderiam fazer é ficar ali e tentar sobreviver. A dupla dinâmica, o John e o Mark, tentaram beber a água do mar para se hidratar, que claro, não deu certo, só piorou mais ainda a situação deles, só acabou acelerando o processo de desidratação. E o pânico e a falta de água fez com que esses dois tomassem atitudes cada vez mais insanas. O John, por exemplo, saiu do bote, porque ele achava que tinha visto terra firme, e ele também disse que ia comprar alguns cigarros. Então ele foi em direção ao mar e nadou uma pequena distância, até que ele acabou afundando, deixando apenas rastros de sangue na água. E os responsáveis por isso foram os tubarões. E o mais sinistro é que ele não teve nem tempo de gritar, aparentemente. Não teve grito, não teve choro, somente um terrível silêncio. Pouco tempo depois, o Mark também saiu do bote e ele sentiu alguma coisa cutucando a perna dele. Nós sentimos esse ban e então sentimos esse ban novamente. Então houve um ataque frenético. Os tubarões estavam comendo o Mark embaixo do bote. Esse foi sem dúvida o momento mais horrível de toda a minha vida, relatou a Deborah. Já na quarta noite que eles estavam ali à deriva, a Meg estava quase morrendo já. Ela estava realmente muito machucada. Tinha perdido muito sangue e a perna dela tinha ficado preta já. O Brad e a Deborah não conseguiram fazer nada para ajudar ela, e eles só conseguiram ficar ali, olhando a Meg ir embora. Ela morreu naquela noite mesmo. Na manhã seguinte, o Brad e a Deborah notaram que o corpo da Meg estava bem rígido. E nessa altura, a fome que eles estavam sentindo era tanta que eles consideraram comer o corpo da Meg. Mas eles recobraram a consciência e desistiram dessa ideia. Então eles decidiram jogar o corpo da Meg na água. Eles então rezaram por ela, fizeram um funeral improvisado e depois jogaram o corpo dela na água. Tempo depois, o Brad e a Deborah, quase sem esperança já, eles avistaram um navio de carga. E na mesma hora eles começaram a gritar e acenar para ele. E alguém que estava no convés acenou de volta para eles. Os dois pularam na água, agarraram uma boia e foram levados para dentro do navio, sendo assim salvos. Passou-se bastante tempo e depois de tudo isso, surpreendentemente, o Brad continuou a trabalhar como marinheiro, se tornando até capitão de barco. E por muitas vezes, ele chegou a navegar pela mesma rota em que ele tinha ficado à deriva. A Deborah, por sua vez, se tornou uma palestrante motivacional. E em 94, ela até chegou a escrever um livro sobre a sua experiência, chamado Albatross, a verdadeira história de sobrevivência de uma mulher no mar.
Todo dia eu acordo e é um novo dia, e eu estou feliz. Eu sempre tento encontrar algo de bom nas coisas ruins que acontecem comigo. E nunca há um dia em que você seja mais grato pela vida no dia em que você quase morre. Bom, gente, essa é a história deles. E sem dúvida parece muito uma história que veio de um filme. Só de imaginar que isso aconteceu e que eles passaram por tudo aquilo já dá um medo. Mas e vocês? Me digam o que vocês acharam dessa história. E o que vocês fariam se estivessem numa situação dessa. Deixa aqui nos comentários. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!